Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Ministério Ser Feliz. A graça e a paz a todos. Boa noite a você que está em casa. A graça e a paz a você. Que Deus abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Como está a sua vida, irmão? Provações, lutas, tentações, ou só bênção, só paz, só alegria? Acredito que todos nós temos nossas tribulações, nossas lutas, nossas batalhas, né? Então nós vamos falar sobre isso essa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos aprender com as tentações. Muitas vezes nós achamos que tentações vêm em nossa vida somente para nos prejudicar, para nos parar, para achar que nós estamos, o demônio, o Satanás levantou contra a nossa vida, mas muitas vezes é Deus que permite isso tudo na nossa vida para poder trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso ser, nossa pessoa e nos lapidar a nossa vida espiritual de uma forma melhor para trabalhar e caminhar e reconhecer que Deus é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, fala sobre a tentação de Jesus. A seguir, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem. Eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou ainda o diabo e a um monte, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só eles dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus por uma palavra tão abençoada. Irmãos, a gente vê aqui uma passagem de Jesus, o Filho de Deus, mas ele não como Deus, mas como homem, para ser provado e para ser, como disse outro, tentado mesmo, ali num deserto. E a gente analisando o texto ali, a gente vai, eu volto lá no Éden, no Jardim do Éden, no início de tudo. Por quê? Porque Jesus nos traz alguns ensinamentos que os homens do passado não aprenderam. A gente começa com Adão e Eva, quando ele olha uma árvore que fala que ele ali tinha um fruto que era agradável para se comer, para se alimentar. E eles vai e não resistem, mesmo Deus dando a ordem, fala assim, dessa árvore não come, dos outros pode tudo, mas dessa não. Eu não quero que come dessa árvore, porque a partir do momento que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Aí a gente vai andando mais para frente na palavra de Deus, a gente vai vendo que Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito da escravidão. E o povo vai para o deserto para celebrar ao Senhor, para celebrar a sua libertação da escravidão. E a gente vê que o povo também não consegue ser um verdadeiro adorador ao Senhor no deserto.
A gente vê que era um povo reclamão, um povo que murmurava, um povo que pecava, um povo que questionava, ao ponto de Deus não permitir uma geração toda não entrar na terra prometida que era Canaã. Então aquela geração ficou toda no deserto morta. E assim vai. Deus começa a levantar reinos, homens segundo o seu coração, mas quando vem a provação, quando vem a tentação sobre a sua vida, como o rei Davi, ele também não é aprovado, ele também é caído. Fala que o homem segundo o coração de Deus pecou, fala que o homem segundo o coração de Deus não resistiu à tentação de uma mulher, falhou. E aí vem Isaías profetizando que viria o Messias, viria o prometido, viria aquele que seria o Salvador, e chega até aqui Jesus. E é interessante que fala que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele não foi sozinho, ele foi levado pelo Espírito Santo. Então quer dizer que Deus permite a tentação, Deus permite algumas provações, mas o Espírito Santo estava com ele. E eu fico olhando aqui na passagem, nós lemos que ele fala que ele não foi de qualquer forma para ser tentado no deserto. Fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Irmãos, cá comigo, não está escrito na palavra de Deus não, mas uma pessoa, um homem ou uma mulher, para tocar no seu coração e jejuar 40 dias, 40 noites, você acha que ele estava sendo provado antes ou somente lá no deserto? Eu acredito que na minha vida, se eu estiver sendo provado, que a tentação estiver vindo na minha vida, eu vou jejuar e orar antes. E Jesus mostra isso claramente. Para que ele jejuou 40 dias e 40 noites, para poder ir para um deserto, para ser tentado e para ser provado. Então ele estava preparado. E o Espírito Santo pega ele, manda para onde? Para o deserto. Onde? Por que no deserto? Porque deserto é lugar de provações? Sim. Deserto é sinônimo de lutas, como disse outro, de perseguição? Sim. Mas e a nossa vida? E a vida do nosso antepassado, do povo de Israel, que foi provado lá no deserto? Eles saíram para celebrar. Jesus aqui estava pior, estava indo para ser tentado. E o povo não conseguiu passar pelo deserto. Então o diabo, ele como astuto que é, ele falou assim, beleza, o Salvador chegou, vamos fazer uma provinha para ele, vamos fazer uns testes para ele, vamos testar ele lá no deserto, onde os seus queridinhos não passaram, onde a geração eleita, escolhida pelo Senhor, o povo de Israel, não passaram, morreram todos no deserto. E Jesus precisava dar um basta nisso. Jesus precisava dar um basta nisso. Então ele foi para onde? Lá no deserto. Aqui que nós vamos então a luta nossa. Vai ser a batalha. E a primeira luta que vem, qual é? Depois de 40 dias e 40 noites, o seu corpo debilitado, com sede, com fome. Fala que Jesus teve fome. É inevitável. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, irmão, quem de nós não teria fome? Eu não aguentaria, mas eu teria morrido. A gente fica um dia de jejum, 12 horas, a gente chega no final, a gente está com o olho lá no fundo, querendo, meu Deus, eu quero água, eu quero comida. Não é assim? Imagina 40 dias, 40 noites. Aí o diabo fala com ele assim, ei, transforma essas pedras em pães, você não está com fome? Você não é o Senhor, Deus, o Jesus, transforma isso aqui. Ô, irmãos, você acha que Jesus, no forma, em poder de Deus, vamos dizer assim, no lugar de Deus, ele não teria poder para transformar todo aquele deserto em pão? Em pães? Claro que teria, mas ele teria de ser provado em forma de homens. Em forma de homem. Ele teria de ser provado assim. Aí Jesus responde para ele o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus, que vem de Deus. Irmãos, Adão caiu por quê?
porque queria comer o fruto que era agradável aos olhos para se comer. Então Jesus já fala o quê com ele? Ei, aqui não, eu não vou cair na sua não, Satanás. Comida para mim não é tudo não, alimento para mim não é tudo não. O meu alimento, ele vem o quê? Da palavra. Por isso que a palavra do Senhor fala que ela é doce no nosso paladar. Porque quando estamos alimentando da palavra, nós somos fortalecidos. E o texto é bem claro que fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E quem nos reveste de poder? Não é o Espírito Santo? Quem nos fortalece? Quem nos capacita? Quem intercede ao Pai por nós? Não é o Espírito Santo? Aquele momento ali era Jesus homem. Ele precisava mostrar o seguinte: o meu compromisso com o Senhor, com o meu Deus, a minha obediência ao meu Deus é maior do que o meu alimento, é maior que a minha comida. Quantos de nós nos vendemos por comida, por bebida? Nós vemos aí Esaú, no texto bíblico, vendeu a sua primogenitura para quem? Seu irmão Jacó. Porque chegou, estava com fome, com um prato de lentilha, uma sopa ali, ele fala assim: não, eu não quero minha primogenitura não, pode ficar com ela. Eu estou vendendo ela para você por causa de fome, de comida. Quantos de nós vivemos nesse mundo e falamos assim: eu preciso trabalhar, eu preciso comer. É um ditado que nós falamos isso: eu preciso comer, eu não posso ficar só envolvido com as coisas do Senhor. Jesus está mostrando que enquanto você não reconhecer que a sua vida espiritual é maior do que sua vida física e material, as coisas não vão acontecer. Qualquer tentação que vier, você não vai ser aprovado, vai ser reprovado. É isso que Jesus estava mostrando nos seus antepassados que caíram todos. Então Jesus precisava quebrar isso. E ele quebra isso. Com o alimento ele quebra isso. Aí o diabo ficou satisfeito? Não. Perdeu a primeira batalha. Levantou e veio com a segunda. Vem cá, Jesus, vou te levar aqui num lugar mais alto, cá no cenáculo. Vou te mostrar aqui todos os reinos. Vou te mostrar toda a grandeza. Vou mostrar aqui sim. Fala assim: atira-se daqui, que aos seus anjos dará ordem, e eles vão te salvar, eles vão deixar você cair nas pedras, não. Jesus caiu na dele. E nós todos sabemos, irmãos, que para você cair, e uma queda bem bonita, sabe o que acontece? Já viu falar assim: quanto mais alta a queda, mais bonita? É isso que Satanás fala. Quanto mais alto que ele vai te levantando, mais perigoso nós ficamos da queda. É como nós subíssemos numa torre, no lugar mais alto. O que acontece? Começamos a ter o quê? Medo. Começa as coisas, começa a rodar, começa a balançar, você começa a tremer. E assim acontece na vida dos homens. Satanás tem levantado, às vezes, muitos, levado lá no cenáculo, lá no lugar mais alto, lá no topo, e falado assim: atira daqui. Os seus anjos vão te salvar, te libertar. A sua vida vai te ajudar, seus parentes vão te ajudar, a sua vida, como diz que você fala que está com Deus, vai te ajudar. Irmãos, o que Jesus responde para ele? Não é assim que acontece. Jesus mostra para eles que não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter uma vida que nós temos que vencer as coisas do mundo, as tentações, que a glória, o holofote, as palmas, não nos levam a tomar lugar do Senhor em nossas vidas. Porque muitos querem só holofotes, muitos querem ter a glória do Senhor. E é assim que Adão queria também lá no Éden. Porque o que agradou ele, o que atraiu ele, não só a fruta que era boa para você comer, mas quando Satanás fala com ele o quê? Se você comer, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai ter a semelhança de Deus. E ele agradou disso, ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Então ele queria ser grande, ele queria ser poderoso. Irmãos,
a vida nossa espiritual é uma coisa impressionante. Na realidade da tentação, às vezes é bem diferente da que a gente consegue enxergar fisicamente, porque há algo por trás. E nós temos aqui uma orientação de Jesus, fala que ele venceu a tentação assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi revestido de poder, capacitado. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração, com palavra e andar em espírito. 3 coisas: oração, palavra e andar em espírito. Então, se nós estamos em tentação, estamos em provações, 3 coisas nós precisamos ter na nossa vida. Primeiro, oração. Se o crente que não ora, se a pessoa que não ora e não conversa com Deus, é muito difícil ele resistir e passar por uma tentação. Se ele não tem palavra, se ele não conhece as Escrituras, como Jesus combateu o Satanás, o diabo ali, com palavra de Deus, também, você também vai cair, não vai resistir. Porque o que aconteceu ali? O diabo, ele simplesmente usou o Salmo 91, falando sobre os anjos, que os anjos protegem, nos guardam, nos livram, nos guardam. Mas ele pegou um contexto que totalmente distorcido, mas ele usou a palavra de Deus. E é assim que o Satanás tem levantado muitas religiões, heresias, elas têm usado também a palavra de Deus, a Bíblia, para falar também. Mas Deus lhe fala para você, nem todos os homens de Deus que usam a palavra de Deus está a favor de Deus. Muitos usam a palavra de Deus para distorcer o que é certo, o que é errado. Então, irmãos, a gente vê que o homem sempre buscou o poder. Adão estava ali e ele queria o poder ser semelhante a Deus. O homem também na terra é a mesma forma. A palavra fala assim: Senhor, isso agrada aos ouvidos do homem. Isso agrada ao homem: eu sou Senhor, eu sou o chefe, eu sou o patrão, eu sou o dono. Sabe, está entendendo? Eu sou o homem da casa. Isso agrada ao ouvido do ser humano, porque ele gosta de poder. Ele gosta de estar acima das outras pessoas. Isso é do ser humano. Mas Jesus nos mostrou o contrário. Que quanto maior, mais grande você quer ser, você tem que fazer o quê? Tem que servir ao próximo. Tem que servir ao próximo. E muitos de nós não conseguimos fazer isso. Então Jesus faz o quê? Vem com a terceira tentação. Ele leva Jesus no lugar, no topo mais alto, e mostra todos os reinos e todo o poder desses reinos. E fala com Jesus que, se tu me adorares, tudo é seu, te darei tudo. Jesus contestou o que o diabo falou, que todos os reinos eram dele, que todo o poder da terra era dele. Não contestou. Por quê? Porque ele não falou mentira. Eu acho que a única hora que o diabo falou a verdade foi nessa hora. Porque a palavra de Deus fala que a terra, o mundo, jaz do maligno, que ele tem toda a autoridade sobre a terra. Isso foi dado para ele. Assim, quando ele caiu do céu, quando foi o anjo caído, foi lhe dado todo o poder sobre a terra. Então ele estava dando e oferecendo algo que já tinha autoridade sobre isso. Por isso que o mundo jaz do maligno. Mas o problema ali não é o reino, não é o poder, mas sim prostrar e adorar ao diabo. Então Jesus ali ficou entre ser um servo do diabo e adorar a ele, ou um servo de Deus e adorar a Deus. Jesus optou por quê? Por adorar o Senhor. Porque para ele, bens materiais, grandeza, poder, não fazia diferença nenhuma. Isso não influenciava ele. Quantos de nós, irmãos, brigamos, matamos
por causa de poder. Uma simples casa, um simples lote, uma herança, às vezes que o pai e a mãe morrem e deixa para os irmãos, se transforma numa guerra, numa batalha, que você não tem noção como é que é. Às vezes brigamos por causa de comida, às vezes brigamos por causa de objetos que o outro quebra, que o outro estraga. Nós somos mesquinhos, nós seres humanos. Nós não sabemos compartilhar. Riqueza. A palavra de Deus fala que em momento nenhum é pecado. Mas a riqueza na sua vida, ela é feita para compartilhar e ajudar ao próximo. Se não for com esse objetivo, a riqueza para você se torna um pecado, se torna uma escravidão, porque você vai ser escravo desse poder e vai ser escravo dessa armadilha que Satanás levanta. Porque ele vai te oferecer e vai te dar. Mas em compensação, você não vai ter tempo mais de cultuar ao Senhor, você não vai ter tempo mais de ler a palavra do Senhor, você não vai ter tempo mais de ter intimidade, momento íntimo com o Senhor, e quando você assustar, você está lá no seu sítio, você está tocado, trabalhando dia e noite no seu trabalho, você está com a sua empresa, o seu negócio, que você não tem tempo mais para o Senhor, você já não mais evangeliza, você não mais discipula, você não mais vem aos cultos, porque tem de ficar em casa para cuidar do seu lar e amanhã tem de levantar cedo, tem que arrumar sua comida. E isso vai se tornando uma teia de aranha. Quanto mais você mexe, mais você embaraça. E nós sabemos, irmãos, que é muito fácil nós envolvermos com as coisas do mundo, porque ela é agradável aos olhos. Ela é boa para se comer, ela é vista, ela é boa para se ver. É agradável. Então nós temos de ter esse cuidado em nossa vida. Mostrar que nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, sim. Nós temos um Deus que criou o céu e a terra, sim. Nós temos um Deus que é Senhor de todas as coisas, sim. Mas nossa vida não é só flores, não é só alegria. Nós temos momentos de choro, nós temos momentos de provações, nós temos momentos de perdas, nós temos momentos de alegria, nós temos todos os tempos na nossa vida. E nós precisamos aprender com isso. Nós não precisamos ficar somente chorando. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos um exemplo de Jesus, que veio ali para ser tentado como homem. E ele fala que ele venceu, que nós também venceremos. Isso foi nos dado por Jesus, essa autoridade. Ele conquistou isso ali no deserto, ele conquistou ali, ele foi testado ali. Aí você pensa, acabou? Não. Ali fala que, o diabo fala assim, tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja bem, quando chega lá na cruz do Calvário, lá na crucificação, 2 ladrões, qual que é a palavra que Jesus ouviu lá de um ladrão? A mesma que ele escutou lá no deserto do diabo. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo. Irmãos, tem provações na nossa vida que você está sendo treinado, vou falar assim, treinado e capacitado para uma batalha e uma luta maior na frente. E se você não aprender com essa tentação, com essa provação que você está passando, você nunca chegará na cruz. Você nunca chegará onde Jesus está. Porque quem não é aprovado no deserto, ele não será aprovado na cruz. Ele vai descer da cruz. Ele não vai morrer ali na cruz com Jesus. Os seus pecados que foram levados por Cristo ali na cruz do Calvário, eles vão estar aonde? Com você aqui ainda no mundo, porque você não entregou para Jesus, para que ele possa morrer e ser crucificado ali na cruz do Calvário. Então os nossos pecados precisam também ser entregues. As nossas provações também precisam vir para que nós possamos resistir
e provar que o nosso caráter, que nossa mente realmente é de Cristo. Porque nós falamos que temos a mente de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja. Mas será que temos mesmo? Será que na hora da provação, da luta, essa mente de Cristo ela entra em ação ou somente a mente do homem? Muitos de nós falamos assim: Jesus, fica aqui que eu vou dar um jeito, eu vou resolver. Eu dou meus pulos, não é assim que nós fazemos? O nosso jeitinho, eu dou o meu jeitinho. E é interessante, né, porque tem provações que era muito fácil. Voltando só um pouquinho lá na onde o negócio da comida. Você já viu que esse cachorrinho, que sim, onde que o dono vai, ele vai atrás? Né? Ele parece assim, ele adora o dono dele. O dono dele é como se fosse Deus para ele. O que é que desvia aquele cachorro do dono? Não é comida? Se você chegar lá assim com um pedaço de carne, com um pão, aí o que acontece? Você vem, ele abandonou o seu senhor, ele larga o dono dele e vem cá comer. É assim que Satanás queria fazer com Jesus. Ele queria comprar Jesus por comida, queria fazer de Jesus como se fosse um cachorrinho. Mas não, graças a Deus, Jesus provou que comida, que reino, que pelo fato de os anjos servir ele não podia usufruir daquilo, naquele momento da sua provação. Ele não poderia deixar a sua autoridade de Deus vir sobre a vida dele. Ele precisava ser provado como homem, para mostrar para nós que nós também conseguimos vencer todas as lutas, todas as tentações. Porque a palavra de Deus nos dá essa orientação, que nós não somos provados além daquilo que possamos suportar. É a palavra de Deus que fala isso. Então, se a sua provação está achando que está muito, aguente firme, que você está indo para a cruz do Calvário. Você está indo para a terra prometida. Amém? Glória a Deus, aleluia. A tentação de ser notado, a artimanha do inimigo, é o diabo não desistir nas primeiras derrotas e arrisca tentar Jesus uma vez no seu jargão predileto, que eu falei com você. Tu és. A busca pelo próprio prestígio. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, ele procura levá-lo até o ponto mais alto, só repetir. E a tentação de ser visto, notado, tem várias armadilhas e perigos. Jesus não se dobrou frente aos apelos do diabo. Quantos de nós temos resistido? Quantos de nós temos lutado sozinho? Nós não precisamos lutar sozinhos. Nós podemos contar com Deus, nós podemos contar com o Espírito Santo, nós podemos contar com a igreja, com o irmão, com a família. Nós temos várias a nosso favor. Lógico que a família, às vezes, é um lugar que você é mais provado, é mais tentado. Né? Porque é onde que você prova a sua paciência, testa a sua capacidade de realmente você é servo de Deus ou não. Porque é quem convive com você, quem está próximo de você. Você não vai ser provado por um homem lá no fim do mundo. Não, vai ser provado quem está próximo de você. Então você precisa aprender com isso, que a tentação ela vai estar próximo de você. A provação vai estar próximo de você. Jesus, eu já estou encerrando, irmãos, conclusão aqui. Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as outras situações em que o confrontou durante o seu ministério terreno, conforme Mateus 4, 1, 11. Ele venceu Satanás em todas as provações, tanto alimento físico, tanto grandezas, poder, bens materiais, tudo que foi tentado a ele passou. Ele mostrou que foi capacitado. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de forma definitiva. Ali na cruz do Calvário, acabou. Ali fala, está consumado.
quando ele fala está consumado, é porque terminou, venceu. É por isso que nós hoje podemos abrir a boca e bater no peito assim: eu creio na minha salvação. Por quê? Porque tem um Cristo, um Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário por mim e por você, nós não teríamos acesso ao paraíso, ao céu. Ainda precisaria do Messias vir. Mas hoje nós temos essa certeza, glória a Deus por isso. Posteriormente, o apóstolo Paulo ensinaria à igreja que todos aqueles que se encontram em Cristo também participam desta vitória, conforme Efésios 1, 22 e 2, 6. O apóstolo Paulo fala que Jesus venceu, que Jesus deu esse poder para a igreja, ele transpassou isso, transferiu isso para a igreja. É por isso que a igreja existe na face da terra. Então, meus irmãos, você já analisou a pessoa pensar? Israel, 40 anos no deserto. Jesus, 40 dias tentado no deserto. Adão, provado no jardim do Éden. Todo dia tinha um encontro com Deus, todo dia conversava com Deus. Aí, às vezes, você pensa assim, mas todo dia eu converso com Deus, todo dia eu oro a Deus. Será que alguma coisa vai acontecer na minha vida? Irmãos, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, Jesus também tinha. Mas ele foi levado para ser tentado. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ser tentados e não vamos entender por quê. O boi vira churrasco e está lá no pasto só pastando, quietinho. E aí? Nem tudo na vida, às vezes tem um porquê. Às vezes isso que é necessário, sim. Outras nós não temos explicações, somente quando nós formos para o céu. Tem coisas que acontecem na vida das pessoas, em homens de Deus. A gente vê profetas de Deus, discípulos de Jesus, sendo mortos das formas mais horríveis e terríveis da palavra de Deus. Foram provados, testados, cerrados, foram crucificados, foram cortados ao meio, porque cria no Jesus. E nós estamos aqui no Brasil cultuando ao Senhor com liberdade, com liberdade. E muitos de nós, às vezes, não valorizamos isso, não queremos, às vezes, ser realmente fiel ao Senhor. Eu queria que vocês colocassem, para encerrar aqui, Romanos 8:37, para que nós possamos encerrar com esse versículo. Eu quero que esse versículo fique na sua cabeça. Eu quero que você saia aqui hoje, pelo menos com esse versículo no seu coração. Romanos 8:37. Fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? A morte, a doença, a riqueza, a necessidade, a tentação, a provação, as lutas. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você é vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cantamos agora mesmo a música do Diante do Trono, da Ana Paula, que fala que Jesus nos amou. E realmente Ele nos amou. Ele nos amou tanto, 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 ao ponto de dar sua vida ali na cruz do Calvário por você. Mesmo nós sendo pecadores, Jesus resolveu pagar um preço. Ele resolveu derramar o seu sangue por mim e por você. Porque se fosse olhar as nossas iniquidades, se for olhar os nossos pecados, a nossa sujeira, a nossa imundície, nós não teríamos acesso ao céu. Então Ele nos amou tanto, tanto, que Deus nos deu seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E melhor ainda, Ele não só nos amou, mas Ele também te ama. Ele está também te amando no presente. E Ele vai te amar também no futuro. Por quê? Porque Deus é amor, o amor de Deus é infinito.
O amor de Jesus é infinito por mim e por você. É por isso que nós podemos reconhecer, pedir perdão e voltar para os braços dele a todo instante. Primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão dos seus pecados, vai se limpar. Segundo, lavar o sangue de Jesus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus fala que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E terceiro, reconhecer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da sua vida, que o seu trabalho, que o seu santo, que suas riquezas, que o seu poder, o seu conhecimento não é maior do que o nosso Deus. Ninguém surpreende a Deus. Então agradece ao Senhor, porque Ele te ama, Ele te ama. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter vencido ali o diabo ali no deserto, para provar que existe uma solução. Porque temos um nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E porque tu me amas, Senhor, eu também te amo, porque é recíproco esse amor. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir aquele que vive e reina em nome de Jesus. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me ama. Levante suas mãos para o céu. Muitos de nós passamos luta, provações e não entendemos. Às vezes não entendemos o que está vindo é para nos fortalecer